ti nada sou. Você pode repetir comigo? Sem ti nada sou, Jesus. Vocês conseguem reconhecer a sua total dependência nele? Sem ele nada somos. Sem ele não sobreviveríamos. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada por entrar aqui nessa manhã. Obrigada, Jesus, por nos visitar com o seu amor. Obrigada, Jesus, por falar aos nossos corações a sua verdade. Toda honra e toda glória seja para ti, Senhor. Toda honra e toda glória. Obrigada, Jesus. Te convido, Espírito Santo de Deus, a usar-me conforme a sua vontade. Eu me coloco na total dependência do teu Espírito. Ora mai andalaba chorere mai andalaba sorerebas. Era vai chorere vai andalaba sore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 r
Paz. Todo o ambiente se acalma. O seu coração se aquieta. A sua alma se rende. Obrigada, Jesus. Obrigada pelos seus filhos. Obrigada pelo seu amor. O seu amor é incomparável. O seu amor é grande, incomparável. Receba desse amor hoje. Receba desse amor hoje. Receba desse amor. A cura hoje nesse lugar. O inimigo, ele tem tentado abater o alvo, mas ele não vai conseguir. Porque o Senhor é por nós. E o seu povo é fértil. E o seu povo é amado. Jesus pagou o alto preço na cruz por você, por mim. E nós somos férteis. Nós daremos frutos e mais frutos e mais frutos. Porque somos enxertados em Cristo. Somos enxertados em Cristo. A nossa semente se mistura à dele e produzimos um único fruto que vem diretamente de Jesus. Somos férteis. Somos férteis. Aleluia. Aleluia. Bom dia, igreja. Deus abençoe vocês. Estou muito feliz de estar aqui com vocês para poder compartilhar a palavra que o Senhor me entregou. E confesso a vocês que quando o Senhor me deu essa revelação, eu estava num tempo de guerra e de rendição. E o Espírito Santo de Deus me trouxe a palavra fertilidade. E aí até brincamos no dia da reunião de coordenadores, que as mulheres saíram, opa, nesse culto eu não venho. Quem já tem 2, 3, 4, 5 filhos? Né? Eu falei,
Não se trata disso, mas não só disso. Não que seja pouco. E aí eu comecei a entender com a ajuda do Espírito Santo que o Senhor estava falando, e Ele me levou para Gênesis capítulo 15, quem quiser abrir as suas Bíblias, versículos de 1 a 5. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então depois disse Abrão: Senhor Jeová, que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: Eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: 5. Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: Assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isso por justiça. Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra para a herdares. O Senhor fez uma promessa a Abraão, o pai da fé. Nós todos fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Ali o Senhor faz uma promessa a Abraão, e Abraão, ele crê, e naquele momento que ele crê, lhe foi imputado por justiça. Então, a fé dele moveu o coração de Deus, naquele momento. E o Senhor foi justo e fiel para cumprir a promessa do filho e de toda a tua descendência. Deus, ele é sensível à nossa oração. E Deus é sensível e se move com a nossa demonstração de confiança nele. Ele não fica do mesmo jeito quando nós nos movemos com uma demonstração de confiança. E confiar não é somente chegar diante do Senhor com as mais lindas palavras, ele merece isso, mas chegar como você está, rendido, é uma forma de demonstrar ao Senhor a sua fraqueza, mas também a sua confiança. Sarai era uma mulher estéril. E eu comecei a ler a palavra, eu falei, uau, tem tudo a ver com fertilidade. Então, Sarai, ainda como Sarai aqui, ela também era uma mulher estéril, uma condição considerada na época como uma maldição. E Sara, ela resolve mexer os pauzinhos com as suas próprias mãos. Ela não esperou a promessa de Deus para Abraão e ela foi lá. Muitos conhecem essa história. E ela foi lá e moveu do jeito dela, entregou, pegou Agar, sua serva, para que se deitasse com Abrão. E ali eles tiveram um filho chamado Ismael. Estou só assim contextualizando um pouquinho, tá? E ali ela, lendo isso, que eu me atentei, eu falei, puxa, às vezes a gente quer dar um jeitinho, né? E a gente acaba atrapalhando. E mesmo assim, Deus, com a sua graça e com a sua infinita misericórdia, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu para nós.
E depois o Senhor faz um concerto com Abraão. Abrão muda o nome dele para Abraão, pai de uma multidão, que é o que significa. E também muda o nome de Sarai para Sara, que significa princesa. As palavras que nós proferimos, elas têm grande importância no mundo espiritual. A maneira como elas saem dos nossos lábios, a forma como às vezes a gente vê e rebate com uma palavra, com um pensamento rapidamente, né? Não passa nem no filtro e já fala aquilo que não é para ser falado. E ali, quando o Senhor ele troca o nome de Sarai para Sara e de Abrão para Abraão, é uma marca do Senhor para que sempre quando eles proferissem algo, fizessem algo, eles se lembrassem desse concerto que o Senhor fez com eles. Então Deus, a única coisa que diz para Abraão é: anda na minha presença e ser perfeito. Então, que andemos na presença do Senhor, sejamos nele aperfeiçoados. Sara dá à luz a Isaac aos 90 anos de idade, e Abraão com, quem sabe, 100 anos. 100 anos. E a promessa se cumpre. Essa palavra, ela reflete muito sobre o quê? O que é o principal aí, o cerne dessa palavra é a fé. Nós temos que entender o que a significa e o quanto a fé move, né? A nossa semente, ela é boa, mas ela precisa estar guardada no Senhor, na fé, no relacionamento com Deus. Por isso que o Senhor fala: anda na minha presença e ser perfeito. E aí, lendo um pouco mais sobre isso, pensando nessa palavra de fertilidade, Abrão não podia ter filhos, quer dizer, ele tinha uma promessa do Senhor, Sara era estéril. E olhando para a genealogia de Jesus, lá em Mateus capítulo 1, a gente vê toda a descendência ali. Então temos Sara era estéril, Rebeca era estéril, Raquel era estéril, e tudo aquilo que... Oi, amor. Achei que você tivesse falado alguma coisa do microfone. Então, todas elas foram mulheres que eram consideradas estéreis. E olha o que o Senhor faz. Ele abre a madre, ele dá o filho, e aí a gente vê, né? Rebeca teve Jacó e Esaú. Ela era estéril. O Senhor abriu a madre dela. Depois temos a situação também de Raquel. E ali, né, a partir de Jacó nasce o quê? As 12 tribos. Eu estou brincando aqui, mas tudo não é para constranger ninguém, tá? Nascem as 12 tribos. Então, assim, a gente precisa entender como o plano de Deus é perfeito e é extravagante, e Ele é fiel para cumprir tudo isso. Eu vejo, por falar em esterilidade, eu não podia gerar filhos, e o Senhor me deu a Florence e o Enzo. Abriu a madre e eu pude ter filhos. Mas, na verdade, o que eu sinto que o Senhor está falando conosco hoje é a respeito de uma esterilidade que o inimigo tem tentado trazer de uma forma muito radical sobre o povo de Deus. Esterilidade sobre os dons, esterilidade sobre os talentos, esterilidade sobre o chamado, sobre aquilo que você foi chamado para fazer. E o inimigo, ele tem agido de uma forma muito agressiva, mas ao mesmo tempo muito sutil, no meio do povo, dos cristãos. E eu sinto que o Senhor, Ele está falando isso hoje, porque Ele vai nos trazer...
nós iremos denunciar as coisas que nos paralisam. E iremos também falar sobre as armas que nós podemos usar a respeito dessas coisas que nos paralisam. Como que nós temos lidado com as guerras que tentam nos deixar estéril? Como que você tem lidado sabendo que você é uma semente enxertada em Cristo, se tornando uma nova criatura? O enxerto acontece quando duas partes diferentes se unem e continuam produzindo uma coisa, a mesma coisa, da mesma forma, igualmente. Então, a partir disso, a gente precisa entender como que nós podemos lidar com as guerras que tentam nos tornar estéreis, sendo que somos férteis em Cristo. Nós estamos entrando num tempo onde o adversário investirá insistentemente na tua mente, nas tuas emoções, de uma forma sutil, trazendo a tentativa de paralisação e morte sobre famílias, dons, ministérios, contra a tua vida abundante em Cristo, para te tornar improdutivo. E isso é real. Nós estamos num tempo onde andar alicerçado na fé e nos movendo por fé, como um escudo bem ajustado em nós, tomando parte de toda a armadura de Deus sobre nós. Nós precisamos entender que com isso nós podemos vencer e romper. O escudo da fé que protege os nossos órgãos vitais, principalmente o nosso coração, é essencial para esse tempo que nós estamos entrando como igreja e como corpo de Cristo. A fé como escudo leva à perseverança e a fé move a nossa mentalidade, desde que ocupada em sua totalidade com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela precisa estar ocupando todos os lugares da nossa mente. Essa é a arma que nós temos para esse tempo. A direção que o Senhor nos deu para os 52 dias de jejum é para sermos cheios do Espírito Santo, santificados e habilitados para uma resistência. O Senhor, Ele está nos habilitando para um tempo de resistência contra as hostes espirituais da maldade. Não dá mais para brincar. Não dá mais para vacilar. Podemos aqui denunciar algumas ações que o adversário produz em nós para tentar nos paralisar. Por que eu falo denunciar? Porque nós precisamos dar nomes às coisas que sentimos. Precisamos dar nome às sensações que sentimos e que muitas vezes elas vão tomando uma proporção muito grande dentro de nós. Então, quando você denuncia, você entrega, você está falando diretamente para o mundo espiritual. Ei, eu te conheço. E você não vai fazer parte da minha vida, você não vai ficar aqui. E uma das coisas, as palavras que o Senhor me disse foram desânimo. Desânimo é uma arma do inimigo usada contra todos. Para você entrar numa condição de conformismo. A sensação de incapacidade, a comparação, o ataque à reputação, desde pequenas coisas, o medo da morte, o medo da ameaça. Mardoqueu, tio de Esther, primo de Esther, quando ele sabe da notícia, quando ele sabe que vão destruir os judeus, vão matar todos,
Mardoqueu, em um momento, ele entra em desespero e ele corre, e ele se veste com panos de saco sobre ele por causa do medo da morte. Mas Esther, ela jejua por 3 dias, 3 noites. E quando ela se coloca nesse lugar, o Senhor desvenda tudo e dá para ela as estratégias específicas para ela se apresentar perante o rei, e o cetro está levantado. O que o Senhor está falando aqui hoje? Que o cetro está levantado, mas você precisa se preparar, você precisa se encher da palavra de Deus, do Espírito Santo de Deus, para que você saia desse lugar do medo, do terror que te acua e que te prende, para que os seus dons não fluam, para que os seus talentos não aconteçam, para aquilo que é propósito de Deus venha à luz. Você precisa andar na presença, você precisa buscar. Outra coisa que paralisa os cristãos de uma forma tão sutil é o espírito da religiosidade. O religioso, ele está sempre no lugar de apontar os erros. E ele nunca está no lugar, ele não consegue acessar o lugar de filho. Ele acha sempre que ele tem que estar na sua total perfeição para poder se achegar a Jesus. Não, é o contrário. Ele tem que se achegar a Jesus para ele viver a total perfeição. E o Senhor está nos chamando a nossa atenção. Satanás, como está lá em João 8,4,4, Satanás é mentiroso e o seu reino de atuação é um mundo para encobrir a consciência da humanidade. Porque onde ele ataca são nos seus pensamentos. Mas nós estamos enxertados em Cristo, então nós temos a mente de Cristo. Se nós estamos enxertados em Cristo, nós produzimos o que Cristo produz em nós. E o Senhor está nos alertando para isso. E quais são as tuas armas de guerra contra essas coisas? Oração. Mas eu vou ler aqui conforme a ordem que o Espírito Santo me deu. Posicione-se. Tome o teu lugar de filho. Você não é mais escravo. Posicione-se. Quando eu tive esse encontro com o Senhor no meu quarto, eu estava com o rosto prostrado e eu chorava muito. E Ele falou para mim: filha, posicione-se e tome o teu lugar. Então esse é o primeiro passo. Ninguém pode ocupar o teu lugar. O seu lugar tem nome no coração de Deus. Vocês sabiam que nós temos um nome celestial? Sabe que quando o Senhor nos criou e nos formou, em toda a genética, em todo o nosso DNA, Ele colocou o propósito para o qual nós somos criados? Nós temos um nome celestial. Esaú, ele vendeu a primogenitura dele num momento de desespero e de fome. Esther deu um jeitinho, Sara deu um jeitinho também. Mas eu sinto que o Senhor está nos chamando para que a gente tome o nosso lugar de filhos e não abra a mão dele. Cultive a intimidade com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Voltando um pouquinho a respeito do desânimo e do ataque da reputação, o Espírito Santo falou que é para eu dar nome para isso. Espírito jezabélico, potestade. Ela atua trazendo desânimo e ataque à tua reputação.
mas maior é o Senhor. Maior é o Senhor, Ele que te defende. O diabo te expõe, mas Ele advoga. O Senhor advoga, Jesus advoga. Jesus troca as nossas vestes. Satanás aparece no tribunal perante Jesus e as nossas vestes estão limpas e trocadas e adornadas. Nós precisamos ter essa convicção. A espada de Deus, outro ponto. Cultive a intimidade com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. 3. Não vou nem falar os números, porque são vários. 3. A espada de Deus, que é a sua palavra, qual as escrituras se refere como espada do Espírito. Você já experimentou batalhar declarando só a palavra de Deus? Só a palavra de Deus? Já experimentou? Porque às vezes a gente fica pensando em tantas coisas e como orar, né? Então, aquele que habita, você vai entrar num lugar, aquele que habita, aonde? No esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza. Gente, enquanto nós declaramos a palavra, os anjos do Senhor, eles guerreiam em nosso favor. Declarar a palavra é a espada, só que nós temos que entender que é a espada do Espírito. Não é a nossa espada com a nossa força, mas é a do Espírito de Deus. Eu lembro uma época, uns 20 anos atrás, na empresa que eu trabalhava, teve um corte gigante. Foram mandadas várias pessoas embora. E eu estava conversando com uma senhora, compradora da empresa, e ela falou: nossa, Gabi, você viu? Várias pessoas foram mandadas embora. E você não foi, né? Eu falei: 1000 cairão ao meu lado, ao teu lado 10.000 à tua direita, mas eu não serei atingida. Ela assustou. Nossa, forte isso. Falei: isso é a palavra de Deus. Então, declarem a palavra. As palavras de Deus são realidade. A palavra de Deus é a verdade. O Espírito vivo no reino de Deus. Quando nós estamos em batalha espiritual, quando nós estamos lidando com alguma área na nossa vida, nós precisamos entender a respeito das fortalezas na nossa mente. As fortalezas é algo construído pelo inimigo, uma mentira construída pelo inimigo, que quando nós começamos a acreditar nela como uma verdade, ela passa a se tornar uma verdade na sua vida, uma realidade para nós. E nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela é a verdade para nós. E é isso que nós precisamos declarar sobre nós mesmos, para que as fortalezas criadas por Satanás sejam derrubadas. Você já percebeu algumas situações onde o inimigo, ele realmente, ele vem com uma sutilidade falar para você: olha, é fim da linha, acho que você não tem mais muito pela frente, seu tempo está se acabando, você não sabe falar direito, você não sabe fazer direito. E aí você começa a... é verdade, acho que tá bom aqui, eu vou ficar aqui nessa condição mesmo, eu vou ficar mais quietinho. E isso nada mais é do que uma fortaleza na sua mente para o inimigo te deixar estéril a respeito de algo que Deus quer fazer. Mas em nome de Jesus, nós vencemos as fortalezas. Elas são derrubadas. Confesse os seus pecados, os nossos pecados. Confessamos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para perdoar.
os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O diabo, ele odeia a oração. Ele detesta a humildade. Mas Jesus tem poder sobre todo o pecado. Sobre todo o pecado. O Senhor nos ama de uma forma incomparável. Nós precisamos entender isso, que o amor dele é extravagante, é incomparável, não vai se acabar jamais, do jeito como você está. E o diabo odeia isso. Ele odeia quando você se prostra perante o Senhor num lugar de humildade, de reconhecer as suas falhas, os seus erros e aquilo que precisa ser arrumado, e que nós precisamos da ajuda de Jesus e do Espírito Santo. Ocupe todo o teu entendimento, eu já falei isso, com a palavra de Deus. Guarde os princípios, persevere em santidade e guarde o seu coração em Deus. Você tem acesso a tudo isso por meio de Jesus. Você é uma semente fértil, próspera. Tudo que você fizer no nome de Jesus prosperará. Você foi liberto porque você teve fé. Jesus entrou no seu coração. E você, pela fé, você venceu. Em Cristo nós já vencemos. Quando nós oramos, como eu disse, os anjos do Senhor, eles estão unidos contra todo mal. Ele nos escolheu, Ele nos ama. Ele nos ajuda a ficarmos de pé. Às vezes a gente entra numas batalhas, eu falo isso por fazer parte do time de intercessão, e muitas vezes a gente entra em guerras, a gente sai sentindo o golpe, mas a gente sai em pé e posicionado, porque o Senhor nos guarda. Precisamos avançar, precisamos entender que não há mais tempo de nós deixarmos com que as fortalezas na nossa mente exerçam domínio sobre nós. Precisamos entender que a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela precisa ser praticada, ela precisa ser declarada, ela precisa ser vista como algo que nós precisamos fazer todos os dias e que é inegociável. Quando eu estava orando sobre isso, da fertilidade, antes desse meu encontro com o Senhor, eu orei por uma pessoa, e por causa de uma enfermidade no ventre. E eu orei, declarei a cura sobre o ventre daquela pessoa. E aí, quando eu parei de orar, o Espírito Santo falou assim: volta lá para ela e diz assim: não aceite essa doença como uma desculpa para você ganhar tempo pelo fato de você não querer engravidar agora. Aí eu, nossa Deus, ok. Olha, o Senhor disse, não para lançar peso, mas não aceite essa mentirinha de que bom que está acontecendo isso, porque aí eu ganho mais tempo. Falei, você é livre, você é amada pelo Senhor. E isso é uma mentirinha que o inimigo colocou para tentar frustrar algo que o Senhor tem para colocar no teu ventre. Então, às vezes a gente se move de um jeito, a gente nem percebe que o inimigo está o tempo todo
sussurrando nos seus ouvidos. Já estou finalizando. E outra situação que aconteceu, também eu já contei para algumas pessoas, foi no meu trabalho. Eu estava lá, vi uma pessoa lá da cozinha, da equipe, grávida, bem grávida, nem tinha visto que ela estava tão grávida. E aí eu parei assim, e o Espírito Santo falou para mim, ore por ela. Eu cheguei, oi, tudo bem, tá, você está grávida, que linda, não tinha visto. Ela falou assim, mas eu não quero esse filho. Esse filho é um peso para mim. Aí na hora o Senhor falou, você já entendeu, né? Aí eu falei, eu posso orar por você? Ela falou, pode. Aí eu orei com ela, comecei a orar por ela. E naquele processo ela aceitou pedir perdão ao Senhor por esse pensamento. E ali mesmo ela declarou que ela amava a filhinha dela, que estava para vir. E essa moça chorou muito e ela estava presa numa questão de que não ia ter condições financeiras para criar, que as outras filhas ela já tinha 3, ela tem 3 meninas, agora 4 meninas. E eu comecei a falar para ela a verdade do Senhor. Eu falei, você é fértil, você é abençoada, você é amada. Sua filha, Deus tem algo tremendo para sua filha. E ela vai ser a sua companheira. E aí comecei a falar e aquela moça começou a ser curada. Passado um tempo, eu falei para o pastor Dani, vamos comprar um presente, um vestido para essa princesa. Aí nós fomos, compramos um vestido para ela. Entreguei não em mãos, porque a moça já tinha saído de licença. E por esses dias eu encontrei a moça novamente. Ela veio correndo, Dona Gabi, a minha filha é linda, linda. E ela é tão especial, e sabe que depois daquele dia que a senhora orou comigo, eu estava afastada dos caminhos do Senhor. Mas eu e a minha casa e a minha família inteira voltamos para a igreja e já apresentamos a minha filha. Então, o que eu quero dizer com isso é que o diabo ele não para de tentar calar a tua voz, calar aquilo que você foi chamado para fazer. Calar algo do que Deus tem para essa criança, porque não é bom nascer debaixo de um peso de rejeição. Mesmo quando acontece, Jesus é tão incrível que Jesus encontra as pessoas que passaram por isso e revela a paternidade dele. Então a gente precisa começar a andar com essa consciência de que nós temos autoridade, sim, no nome de Jesus, de paralisar todas as vozes que são contrárias àquilo que Deus tem para você viver nessa terra. O Senhor não te criou para coisas pequenas, Ele te criou para coisas grandes. Ele te criou para você estabelecer junto dele o reino de Deus nessa terra. Ele te criou para você, onde você andar com o reino dentro de você. É tempo de vivermos aqui na terra a revelação dos céus. Jesus pagou um preço tão alto por nós. O que nós estamos fazendo com isso? Cantai, ó estéril, alargai as tendas, diz o Senhor. Estamos enxertados em Cristo, somos uma boa semente, somos férteis, O inimigo não tem poder para te parar. Mas você também precisa entender o seu lugar e a sua posição como filhos de Deus. A palavra da promessa de Deus nunca será infecunda.
A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. E eu encerro. Isaías 55. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Meus irmãos, isso é muito sério. Jesus está voltando. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Enquanto Ele está perto. Deixai o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o Senhor Deus, porque grandioso é em perdoar. Essa palavra não é para lançar peso sobre você. Essa palavra é para demonstrar o amor de Jesus por você. O quanto Ele te ama. Porque os meus pensamentos, disse o Senhor, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e as fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador, e pão ao que come. Assim será a minha palavra, que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para o que a enviei. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar de espinheiro crescerá a faia, em lugar da sarça crescerá a murta. O que será para o Senhor por nome, por sinal eterno, nunca se apagará. Nunca se apagará. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Satanás tentou nos parar várias vezes, para que hoje nós não pudéssemos estar aqui, com os frutos, com a igreja. E ele não vai parar de tentar. Mas o Senhor já venceu por nós. Cristo já venceu por nós. Eu digo nessa manhã, se você está com alguma área da sua vida que você tem sentido ameaça, ou que você tem sentido que está infértil, ou simplesmente se você quer sentir um toque de Jesus, para que amanhã, para que hoje você consiga se posicionar num lugar de filho amado. Eu te convido a ficar de pé. Começa a falar com Jesus com as suas próprias palavras. Começa a entregar para Ele aquilo que tem te dado medo. E repito, o alvo não será abatido. Em nome de Jesus. Vai entregando para o Senhor. Entrega tudo para Jesus. Ele te fez a sua imagem e semelhança. Você é filho. Nada ficará estéril. Jesus é fértil. Ele é uma boa terra e nós somos também nele. Muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível.
tudo posso. O inferno treme ao ouvir a sua voz. Não temo as ondas da tempestade. Sua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso. Mais, Jesus. Toca, Senhor. Visita os seus filhos, Jesus. Tira todo o medo, toda fortaleza seja derrubada agora na tua mente, em nome de Jesus. Fortalezas caiam agora perante o Rei dos Reis. Você é livre, você é liberto, você é curado. Jesus cura essa manhã, Jesus cura essa manhã. Jesus cura. Desde o menor até o maior, Jesus cura, Ele tem poder, Ele tem poder, Ele tem poder. Entrega perante o Senhor todo lugar que a ofensa entrou. Entrega, 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 entrega. Entrega ao Senhor agora, Ele vai te curar. Ele vai te curar hoje. Jesus tem cura essa manhã. Espírito da religiosidade, bata em retirada, em nome de Jesus. Muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites. Eu tudo posso. Sua voz em ti, muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites. Eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a sua voz. Sua
palavra de Deus frutificando dentro de você. A palavra de Deus crescendo, 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 tomando você totalmente, 100% tomado pela palavra, verdade de Deus. A palavra de Deus é a verdade. É a verdade que liberta, é a verdade que cura, é a verdade que te ajuda a avançar, é a verdade que te coloca de pé, posicionado em Cristo. Nada vai te parar, nada vai te parar, nada vai te parar, nada vai te parar, em nome de Jesus, nada vai te parar. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em ti. Não temas ondas da tempestade, sua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha, não há o que temer, em todo tempo tu me guardas. Não temo as ondas da tempestade, sua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha, não há o que temer, em todo tempo tu me guardas. Todo tempo tu me guardas.
Senhor está calando todas as vozes contrárias que te perseguiam e que te assombravam. Basta. 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 Em nome de Jesus. Que vocês possam sair daqui convictos, alicerçados nessa verdade. Naquilo que o Senhor está falando, vocês possam vibrar e desfrutar. Lembrem-se, vocês são férteis. Vocês são amados. O Senhor está com vocês até a consumação do século. Ele estará com você e comigo até a consumação do século. Lembrem-se, rendição, humildade é uma arma de guerra poderosa perante o Senhor. Rendam-se, humilhem-se e reconheçam que só Ele é Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor os leve em segurança. Declaro proteção dessa verdade liberada aqui sobre a sua mente e o seu coração. O inimigo não vai roubar. Em nome de Jesus. Aleluia. Em ti, muralhas caem.